Olá, primeiro ano. Aqui é a professora Juliana novamente e estou aqui para fazer a correção com vocês da lista de exercício de estudo de uma função. O porquê que a professora faz? Para tentar ajudar vocês a compreender melhor os exercícios. A questão número 1, ela pede o domínio das seguintes funções reais. Se é função real, então os elementos têm que pertencer ao conjunto, elementos ou intervalo, ao conjunto dos reais. Quando é que não é real, um número não é real? Quando nós temos algo impossível, no caso, uma fração, o denominador não pode ser zero, a gente não pode dividir por zero, e numa raiz, quando o índice for par, a raiz ela não pode ser negativa, tem que ser maior ou igual a zero. Então, é isso que nós vamos olhar para cada questão que eu coloquei aí para vocês. Então, vamos lá. Letra A, nós temos aqui, nós temos uma fração, aonde nós temos um denominador. Temos um número aqui embaixo. Esse aqui é um denominador, ok? Então, quer dizer que o que está aí embaixo não pode ser igual a zero, porque se não tivesse essa restrição, o domínio seria os reais. Mas como tem embaixo tem um denominador, eu tenho que ver que isso aqui tem que ser diferente de zero. Então, vamos lá. X ao quadrado menos 5 tem que ser diferente de zero. Aí, o que eu faço? Eu faço que x ao quadrado, eu vou isolar o meu x. Vou mandar para o outro lado da igualdade, tem que ser diferente de 5. A operação inversa da potência é a raiz. Então, o meu x tem que ser diferente de dois valores da raiz quadrada, né? Mais ou menos de raiz quadrada de 5. Por quê? Quando você colocar mais de raiz de 5 no x ao quadrado, tu vai ter o 5. 5 menos 5 dá 0. Não pode. Se você colocar menos raiz de 5 no lugar do x, você vai ter também 5. 5 menos 5 é 0. Então, o x não pode ser nem mais e nem menos raiz de 5. Para quem não entendeu o que eu falei, se eu botar no lugar do x, ó, menos raiz de 5 ao quadrado, menos 5. Aqui vai dar 5 menos 5, que vai dar 0. E não pode ser 0. E se eu botasse mais raiz de 5 ao quadrado menos 5, vai dar o quê? 5 menos 5 igual a 0. Não pode. Não pode ser igual a 0, tem que ser diferente de 0. E tem que ser mais ou menos para tirar por causa da potência. Porque eu tenho a potência positiva continua positiva e quando é ao quadrado é negativa, fica positiva também. Então, a resposta aqui vai ser do domínio dessa função, vamos chamar domínio de f, né? Da função, será os reais, só que eu vou excluir menos, quando a gente vai botar menos, quem? O mais ou menos raiz de 5. Tem exemplo no material de vocês, então essa nomenclatura aqui já está lá no material de vocês. Vamos para o B, acelerar um pouquinho o B. Aqui, de novo, nós temos uma fração embaixo, não pode ser igual a zero, então eu vou fazer menos 6 menos 2x, diferente de zero. Isolando isso, eu vou ter que 6 tem que ser diferente de 2x. Aí, estava negativo, passei para o outro lado, somando, fica positivo. Então, o meu x tem que ser diferente de 6 dividido para 2, porque está multiplicando, passo para o outro lado da igualdade e dividindo. Então, o meu x, eles têm que ser diferente do que 3. Ok? Então, se você botar no lugar do x o 3, você vai ter 2 vezes o 3, que dá 6. 6 menos 6 é 0. Não pode ser 0. Então, o domínio dessa função são os reais menos o 3. Tudo bem? Agora, eu tenho aqui, temos dois pedacinhos e são duas raízes. Então, eu preciso vou olhar esse primeiro pedaço e vou fazer o segundo pedaço. Aí, eu faço uma operação de intervalos, vocês vão ver, ok? O primeiro pedacinho, aqui, como é uma raiz,
tem que ser maior do que o que tem dentro, maior ou igual. Pode ser, existe raiz de zero nos reais. Raiz quadrada de zero é zero. Então, eu vou pegar esse pedaço aqui, x menos 1 tem que ser maior ou igual do que zero. Aqui eu vou fazer como se fosse igualdade, eu vou dizer que esse menos vai para lá, mais, então o meu x tem que ser maior ou igual que 1. No meu segundo ali, eu tenho 3 menos x. Tem que ser maior ou igual que zero. Esse meu x está negativo. Eu vou mandar para o outro lado. Quando eu mando para o outro lado, vai ficar assim, ó, 3 maior ou igual que x. Que é a mesma coisa que escrever x tem que ser menor ou igual do que 3. Que tá aqui, ó, o 3 é maior ou igual do que x, que é a mesma coisa dizer que o 3 é menor ou igual, o x é menor ou igual do que 3. Fazendo essa representação, vamos fazer a operação para você ver qual é o intervalo que nós vamos pegar. A gente vai juntar, eu quero o que tem em comum. Então, o que eu vou juntar? O primeiro pedaço com o segundo pedaço. A gente vai ver o que tem em comum. Eu tenho que excluir o que tem em comum. Ah, eles estão, ó, que comum. O primeiro pedaço tem que ser, aqui vai ser o 1. E aqui, 2, 3. Aqui é o 3. Maior ou igual. Então, bola fechada para os 1, maior ou igual vai para a direita, ó. Esse aqui é o infinito para lá. E o outro é menor ou igual, bola para 3. Então, bola fechada para 3. E é menor, então, vai para a esquerda, tá vindo da esquerda. O que tem em interseção em comum os dois? Os valores entre... Aqui. Os valores entre esses dois aqui. Aí, fazendo a conta, excluindo aqui, nós temos que o domínio serão os valores. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 3. Bola fechada para os dois. Qualquer valor que você colocar entre 1 e 3, você vai ter um pedaço que não existe. Por quê, professora? Se eu colocar o 2, aqui vai ficar 2 menos 1. Aqui tu vai conseguir tirar a raiz. Ok? Mas aqui tu não consegue tirar a raiz. Tá bom? Então, aqui você consegue tirar a raiz. Se você pegar valores que, fora eles, se você pegar valores, por exemplo, 4, o 4, se você botar aqui, o 4, você vai fazer 4 menos 3, você consegue tirar a raiz. Mas aqui você não tira. Então, você só quer valores que possa ter. Então, você vai pegar esses valores que pode ser. Então, você quer esses valores que pode. Então, o domínio da F são valores daquele intervalo que pode, porque fora isso, um dos dois pedaços não vai poder. Então, vai ser, o domínio é entre 1,3. Se você pegar outro valor fora isso, um dos dois pedaços não dá. Então, ou você escreve desse jeito, ou você vai escrever também desse jeito aqui, ó. X pertencentes reais, então, qualquer valor real, só que X tem que estar entre o 1 e o 3. Ok? Vamos para a letra D. Aqui na minha letra D eu também tenho duas raízes, só que uma raiz está no numerador e a outra está no denominador. A que está no numerador, ela pode ser maior ou igual que zero. Só que aqui está no denominador, só pode ser maior do que zero, porque eu não posso ter um número igual a zero no denominador. Então, eu já excluo isso. Então, aqui vai ser valor bola cheia, vai ser o valor que eu quero no lugar também conta, vai ser maior ou igual, e aqui não conta. Então, vamos fazer o mesmo caso que eu fiz, eu vou dividir em 1 e 2. 1 e 2. O 1, eu tenho 1 menos x maior ou igual que zero. Aqui eu vou ter x vai ser menor ou igual do que 1. Como mesmo caso aqui do 3 menos x. Então, e no 2, nós temos o quê? X mais 1 maior do que zero. Então, são os valores maiores do que o menos 1. Então, para o primeiro caso, eu poderia ter valores para x, que ia ser considerável, valores para x menor do que 1. Então, todos os valores para o primeiro parte menores do que 1 daria. Só que eu tenho a parte de baixo, que só posso pegar valores maiores do que menos 1. Então, eu tenho que ver que o meu domínio tem que estar entre esses dois valores.
Vamos fazer de novo a interseção para considerar o domínio. Então, aqui eu tenho, ó, só que aqui é o negativo. Então, o de baixo é que vai ficar à esquerda. Então, aqui eu tenho o meu menos 1. E aqui eu tenho o meu 1. Só que, ó, aqui ficou x menor ou igual do que 1. Então, a bolinha é fechada e é para menor ou igual, vem da esquerda. E a de baixo eu tenho o quê? X maior, só maior. Então, a bolinha é aberta, bola aberta. E vai para a direita porque é maiores. Então, esse aqui é o exemplo 1. E aqui é o 2. E eu quero o que tem em comum os dois para poder ser válido para os dois. Tem que ser válido para os dois, não só para um pedaço. Por isso que a gente faz a interseção, o que tem em comum. Pegando aqui o que tem em comum, faz aqui, esse aqui com esse aqui. Aí nós temos bola aberta para menos 1 e bola fechada para 1. Então, a gente quer os valores entre menos 1 e 1. Aí, o domínio da F vai ficar colchete para fora em menos 1 e um colchete para dentro. Ou você vai usar o parênteses no menos 1 e colchete para dentro também aqui. Parênteses você usa quando o colchete para fora. Ou você vai escrever daquela outra forma que eu também já falei, que é o x pertencente aos reais, tal que vai ser menos 1 menor x menor ou igual que 1. Pronto. Essa aqui, estamos acabando. Essa aqui é igual a letra B, tá? Que é a única restrição que não pode ser igual a 0. Então, esse pedaço aqui tem que ser diferente de 0. Então, vamos lá. Vai ser 2 menos 5x diferente de 0. Nós temos que vai ficar 2 diferente de 5x. Eu gosto sempre de deixar o x positivo sem fazer multiplicação. Então, eu deixo, se ele está negativo aqui, passo para o outro lado. Por quê? Porque nós estamos numa balança, os dois lados da igualdade, equação. Então, aqui nesse caso é desigualdade, mas é a mesma coisa. Então, esse 5 está multiplicando, para você isolar o x, você passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, x tem que ser diferente de 2 dividido para 5. Porque se você botar 2 aqui, 2 quintos no lugar do x, você vai multiplicar o 5 por 2, que dá 10, e dividir para 5 dá 2. 2 que tira 2 fica 0, e não pode ficar 0. Então, o domínio da F vai ser o quê? São os reais menos esse pedaço que não pode, que é 2 quintos. E a última, ela não tem restrição. Por quê? Porque não tá no denominador e não tem raiz. Então, essa aí, o domínio dessa função f será apenas os reais. Porque qualquer valor que você colocar no lugar do x, você vai encontrar um número real. Tá bom? Dê uma estudadinha, dá uma olhadinha de novo, reveja o vídeo e beijos pra vocês.